gráfica. Nós já estudamos... Sendo gravada. Muito bem, boa noite. Nós já revisamos na lista 6, quem tem todo o material guardadinho, nós já revisamos na lista 6, estatística no estilo média, moda, mediana, tá? E agora a aula de hoje, ela não vai ser voltada para média, moda e mediana não, tá, galera? A aula de hoje, ela vai ser voltada, deixa eu botar aqui o chat, por favor. A aula de hoje, ela é voltada para a parte de interpretação gráfica. É bem diferente do assunto que nós revisamos na lista 6, tá? Inclusive, quem precisar deste material que eu estou falando, da lista 6, eu tenho todos, tá, gente? Nós estamos na lista 18, eu tenho todos comigo, tá bom? Tudo. Então, qual é a diferença da aula 6, né, que foi na nossa 6ª semana de aula, mais ou menos isso, para a lista dessa semana? A aula 6, nós revisamos estatística. Nós revisamos média, moda, mediana, rol, tá? Isso aí. A aula de hoje é você olhar para uma tabela e entender o que a questão quer, que entra dentro das questões de raciocínio lógico, de interpretação. São questões, geralmente, que o cálculo é pequeno e que vai usar muita interpretação do aluno, do concurseiro. São questões para quem gosta de interpretação e lógica, porcentagem, no máximo a regra de 3. Olha, eu botei no material de hoje 16 questões. Sinceramente, eu acho que nós vamos fazer aí cara, cálculo grande, talvez 1 ou 2. Mas se vocês olharem, são questões que quando você começa a ler, você fica meio bugado se você não tiver a prática, né, de olhar para a questão e interpretar as informações. Então, vamos começar. Vamos dar uma revisada aqui. Primeiro, no que é estatística, mas não é o foco da aula de hoje, tá? A aula de hoje, praticamente, vocês não vão usar nada disso aqui. Nós já falamos o que era moda na semana 6, e moda é o que mais aparece numa frequência. Então, aqui, por exemplo, se eu estou falando de moda, a moda aqui vai ser 2, porque o 2 é o que mais apareceu na pesquisa, tá? Média. Média é uma coisa que cai muito em concurso, dependendo do concurso que você vai fazer, lógico. E a média mais comum é a média aritmética, que essa, inclusive, nós vamos fazer em 1 ou 2 questões da lista de hoje. Como é que se calcula a média? A média, gente, é a soma de todos os elementos da pesquisa dividido pela quantidade de elementos que você tem. Se eu somei 1, 2, 3, 4 números, eu vou dividir por 4, tá? Isso é a média aritmética. Se eu somar 5 números, eu divido por 5. Se eu somar 6 números, eu divido por 6. E assim por diante. Show de bola? Tranquilo? Olha só aqui também. O que é mediana? Mediana é quem está no meio do rol. Provavelmente, meu amigo Cledisaldo, meu amigo Marcelo, meus amigos que estão aqui, deixa eu olhar mais, tem uma galerinha aqui, Marilene. Então, todos vocês que assistem às aulas sempre, vocês com certeza vão lembrar dessa palavra aqui, rol. O que é o rol, professor? Rol é quando você pega os dados da pesquisa e coloca em ordem do menor para o maior. Então, o que é a mediana? A mediana é a pessoa, ou as pessoas, ou os valores que ficam no meio do rol. Toda vez que a quantidade do rol for uma quantidade par, tipo 4 valores, 6 valores, 8 valores, sempre que a quantidade do rol é par, você terá no meio 2 valores, tá? 2 valores. E aí você tem que somar os 2 e dividir por 2 para poder encontrar esse negócio chamado mediana. Mas a mediana é sempre quem está no meio. Por exemplo, se a mediana for ímpar. Como assim a mediana é ímpar, professor? A sequência da mediana é ímpar. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, quando é ímpar, você tem uma pessoa só no meio. Quem está no meio aqui é o 3. Então, a mediana é quem está no meio da sequência. Quando a sequência é ímpar, fica uma pessoa só no meio. Quando a sequência é par, ficam 2 valores no meio, e aí você pega os 2, soma e divide por 2. Certinho? Então, basicamente, quando a gente fala em estatística, para concurso,
né? Não estou falando de um concurso voltado para banco. Porque aí, se for um concurso voltado para banco, aí vai ter muito mais, vai ter desvio padrão, variância, muito mais. Estamos falando de uma parte aqui mais tranquila, tá bom? E aí, quero lembrar vocês o seguinte, que além da média aritmética, existe a média ponderada, a média geométrica, média harmônica, mas geralmente vocês vão precisar da média aritmética e da média ponderada, tá bom? Isso aqui são dois modelinhos de mapas que eu peguei e coloquei para vocês. Eu quero muito que vocês foquem nisso aqui, ó. Existem vários modelos de gráficos. Existem gráficos de colunas, gráficos de segmentos, gráficos de setores. Quando você vê gráfico de segmento, é assim, ó. Isso aqui é muito comum na época de eleição, né? Porque você vai vendo a retinha lá subindo, descendo, qual político que está mais alto, qual que está mais baixo, qual que está ganhando. Então, isso aqui é o gráfico de segmento. O gráfico de setor é esse gráfico que parece uma pizza. A gente chama geralmente de gráfico de pizza, né? E o gráfico de barra, gráfico de coluna, são esses mais tradicionais que a gente encontra constantemente. É aquele que fica uma barrinha de chocolate maior, uma barrinha de chocolate menor. Então, isso aqui são chamados de gráficos de colunas, gráficos de barras. Esses três gráficos aqui não são os únicos. Existe o gráfico de pictograma, que também é usado, mas esses três são os mais comuns. Inclusive, vocês vão ver que nas 16 questões que eu coloquei hoje, tem muito gráfico de coluna, muito gráfico de barra, muito gráfico de segmento, muito gráfico de setor. Eu preciso que vocês compreendam uma coisa. Inclusive, caiu na prova do Enem, agora em novembro. Interpretação gráfica caiu muito no Enem, tá? Não é o que vocês vão fazer, mas caiu demais. Então, quem tiver filho aí, ou filha, né, indo para o vestibular, se ligue nisso. Olha só, galerinha, meus amores. Quando a gente tem um gráfico de segmento, geralmente o gráfico de segmento tem essas linhazinhas que eu vou fazer aqui agora, ó. Geralmente tem uma bolinha, aí ele sobe, ele desce, ele pode permanecer igual, pode subir de novo, pode permanecer igual. Isso aqui é um gráfico de segmento. Qual é a coisa mais importante, na minha opinião, quando se fala em gráfico de segmento? É você saber quando teve um aumento, quando teve uma redução. Por exemplo, quando você vai olhar um gráfico de segmento, sempre olhe da sua esquerda para a sua direita, tá? Sempre da esquerda para a direita. Quando você perceber que o gráfico está subindo, isso aqui, ó, está subindo, houve um aumento, aqui já houve uma redução, isso aqui é constante, né? Constante por quê, professor? Constante é quando ele nem sobe nem desce. Então, aqui é um aumento, aqui é uma redução, aqui é uma constante, tá? É bom, você precisa ter essa ideia. Aqui, de novo, o que é isso aqui? Um aumento, constante, um aumento. Sempre que subir é um aumento, sempre que descer é uma redução, sempre que ele permanecer sem subir, sem descer, é chamado de constante. Isso é muito importante, porque são palavras que constantemente eles vão pedir nas questões, tá bom? Vamos ver como isso vai ser no dia do concurso de vocês. Vamos ver como é que vocês vão encontrar as questões aí. Olha que coisa linda. Primeira questão. Só uma dica para vocês. Nenhuma questão aqui, se eu não me engano, nenhuma é de vestibular. Todas são de concursos, tá? 90% de prefeitura mesmo. Concurso de prefeitura, concurso para nível médio, concurso para nível superior. Quase todos eu botei o nomezinho aí de onde é o concurso e tal. O que é que eu posso dizer para vocês? Na maioria das questões, quando tem gráficos e tabelas, vocês conseguem responder lendo o que está abaixo da tabela. Por exemplo, o que está abaixo da tabela é isso aqui, ó. Então, na maioria das questões, eu consigo responder lendo só o que está abaixo da tabela, sendo desnecessário ler a parte de cima, tá? Então, eu, particularmente, começaria a leitura pelo que está abaixo da tabela. Aqui, ó. Com base nessa tabela, e ainda considerando que 20% dos candidatos inscritos obtiveram isenção da taxa de inscrição, pode-se afirmar que o valor arrecadado na inscrição desse concurso será compreendido entre. Observe
que todas as alternativas estão com um valor em intervalo, de tanto a tanto, de 80 a 90 mil, de 90 a 95. Então, você pode até usar arredondamento aí, você pode até arredondar alguns valores para fazer mais rápido. Mas como ele falou em dinheiro, eu não sei qual é o valor, então eu vou ter que ler o resto da questão. Vamos lá. Considere que a organizadora de um concurso público divulgou a relação dos candidatos com a inscrição confirmada nas localidades A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, traduzindo que o meu inglês é fluente. Para as 60 vagas de um certame cuja inscrição foi de R$ 85. Ó, o que estava faltando a gente descobriu. Cada inscrito vai pagar R$ 85. Nesse caso, eu tive que fazer a leitura toda. Lendo só o que estava abaixo da tabela, não tinha o valor do dinheiro. Cada pessoa vai pagar R$ 85. E o que a pergunta quer saber é quanto foi que a empresa juntou. Quanto a empresa arrecadou. Como é que a gente vai fazer essa conta? A gente vai descobrir o total de pessoas inscritos. Vou montar uma continha para vocês aqui, tá? Estamos tranquilos, temos até 11 da noite hoje, de boa. Hoje eu passei o dia em casa. O feriado em Arapiraca foi hoje para mim. Na escola que eu trabalhava hoje, deu o feriado hoje, menino, tô aqui que não aguento ficar em casa. Dá até torcicolo de ficar o dia todo em casa. É assim, né? Quem é professor ou tá trabalhando muito, e quando tá trabalhando reclama que, meu Deus, eu não aguento, se eu estivesse em casa. E quando pega um feriado em casa, fica assim, todo torto, travado, porque o dia todo em casa, parece que são 72 horas. Então vamos lá. Então tô sem pressa, viu? Meu amigo Marcelo, se prepare, faça o cafezinho aí, que hoje a gente vai até meia-noite. Aí o que acontece? Para você calcular o money que essa empresa vai receber, você vai pegar o total de inscritos, e vai multiplicar pelo valor de R$ 85. E cada pessoa vai pagar R$ 85. Só que desse valor, você tem que diminuir depois 20%. Porque ele deu 20%, tá aqui, ó. Com base nessa tabela, e ainda considerando que 20% dos candidatos inscritos obtiveram isenção, então o valor que você vai encontrar, você tem que lembrar de diminuir 20% depois, tá bom? Então, lembre disso. Você vai ter que descobrir o total de pessoas que fizeram a inscrição, multiplicar por 85, diminuir 20%. Vamos lá. Professor, como é que o senhor vai descobrir o total de pessoas que fizeram a inscrição? Olhando a tabela, interpretação de gráficos e tabelas. É o nome do trem do assunto que nós estamos revisando. Interpretação de gráficos e tabelas. Na localidade A, 8 vagas, 10,75 candidatos por vaga. Concorrência. Então, para você descobrir o total de pessoas, é só você multiplicar, tá? É só você multiplicar o total de vagas pela concorrência. Eu tenho 8 vagas e a concorrência vai ser 10 por 1. Então, 10 vezes 8 vai dar 80. Entendeu a lógica? É bem tranquilo. Bem tranquilo. Tranquilo demais. Tranquilo demais. Então, é só fazer a continha. Ó, como é que a gente vai fazer? 10,75 vezes 8. Essa vai ser a primeira continha. Porque a gente tem que descobrir o total de pessoas. Então, são 10,75 pessoas para cada vaga do setor A. São 8 vagas, então multiplica, certo? Isso aí é questão que pode cair em concurso. Continuando. Marilene já disse que era 86. Ô, filha da mãe, você tá rápida, hein? Pelos seus cálculos, vai dar letra A, 86. 86, o que você está fazendo aqui? É o cálculo, já é filha da mãe. Tá, desculpa aí pela vergonha. Eu vou logo armar tudo. Aí na letra B, 18,50 vezes 12. Toda vez que o número terminar com zero depois da vírgula, você pode eliminar esse zero, tá? Eu não eliminei porque eu estou com preguiça de fazer rápido. Na letra C, no item C, são 11,40 vezes 10.
todo número multiplicado por 10 aumenta uma casa decimal. Esse aqui não precisa nem fazer, mas eu estou armando de boa. No item D é 3,60 vezes 5. E no item E, é o último, né? Deu 31,40 vezes 25. Então, para descobrir o total de pessoas, é só fazer essas 5 continhas aí que eu estou vendo. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente vai fazer essas continhas, professor? Multiplicação, minha gente. Pelo amor de Deus, vamos lá. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60, vai 6. 8 vezes 0, 0. Com 6 que subiu, 6. 8 vezes 1, 8. Tem 2 números atrás da vírgula, né, professor? É. Então, a resposta vai ser 86. Fácil, fácil. Pode fazer de cabeça. A minha amiga Marilene tinha dito isso já. Eu vou descobrir o total de pessoas e eu tenho que somar no final, certo, gente? Mariana, seja bem-vinda. Então, aqui, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16 com 17, vai 1. 2 vezes 1, 2, como que subiu? 3. Agora eu vou multiplicar 1. 1 vezes 0, 1 vezes 5, 1 vezes 8, 1 vezes 1. Somando, vai dar 0, 0. 12, vai 1. 4 com 8, 12, vai 1. Filho da mãe, 2 números atrás da vírgula. Então, aqui, ó, deu 86, aqui deu 222. Vamos continuar. Precisa multiplicar 11,4 por 10? Não. Porque a gente sabe que todo número multiplicado por 10 ou aumenta um zero ou a vírgula anda uma casa. Então, vai dar 114, né? 11,4 vezes 10 dá 114, tá bom? Mas eu armei aqui de propósito. A mesma coisa é multiplicação por 5, tá? Multiplicação por 5 é a mesma coisa que dobrar, tá, gente? Então, é bem tranquilo. Dobrar? Dobrar, não. Multiplicação por 5 é a mesma coisa que pegar a metade. Não foi isso que eu falei para vocês um dia? Vamos ver aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 30 vai 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Tinha 2 números atrás da vírgula. Então, é a mesma coisa que pegar a metade. Tá vendo? Show de bola. Senhores e senhoras, metade de 36, tá? Eu tô falando. Senhores e senhoras, gatos e gatas. Então, tá faltando fazer só qual? Tá faltando fazer só a do 25. Vamos ver? 5 vezes 0, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Essa é grande, viu? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Somando, vai dar 0, 0. 15, vai 1. 8, 7. 2 números atrás da vírgula. Então, total de pessoas que se inscreveram nesse concurso vai ser a soma disso que eu botei em amarelo aí para vocês. Lembrando, ele quer saber quanto foi que conseguiu arrecadar. A gente tem que descobrir primeiro qual foi a quantidade de pessoas, depois a gente multiplica por 85, que é o valor da inscrição, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai achar o total de inscritos. Pronto, inscritos. Vou botar a flechinha aqui assim, ó. Total de inscritos: 86, mais 222, mais 114, mais 18, mais 785. Pronto. E agora, professor? Agora é só somar. Agora é só pegar tchan, tchan, tchan. Vamos lá. 6 com 2, 8. 8 com 4, 12. 12 com 8, 20. 20 com 5, 25. Vai 2. 6, 8, 12, 20, 25. 2 com 8, 10. 12, 13, 14, 22. Vai 2. 4, 5, 5 com 7, 12. 1.225 é o total de pessoas. Só que esse total de pessoas, eles não pagaram. Teve uma isenção de 20%. Então, ou você tira 20% das pessoas logo, né? Calcula 80% disso.
Ou a gente calcula logo o dinheiro todo e depois diminui 20%. Ah, professor, diminua logo os 20%? Beleza. Então vamos lá, vamos achar 20% das pessoas. Então quanto é 20% de 1.225? Lembrando que eu já expliquei porcentagem para você. Quando eu diminuo 20%, sobra 80%. Eu poderia calcular logo 80%. Fica mais fácil, eu prefiro. Mas eu sei que a maioria vai fazer desse jeito. Então é o seguinte, ó, preste atenção. 20% de 1.225, corta o zero de cima com o de baixo. Vai dar 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. Isso aqui é um zero, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Em cima de 10. Então, deu 2.450 sobre 10. Significa 245 pessoas. O que significa essas 245 pessoas? Quantidade de pessoas. Boa noite, Lili. Quantidade de pessoas que não pagam. São as pessoas não pagantes. A questão diz que 20% não paga. Então, como é que a gente vai descobrir quem pagou agora, professor? Fácil. Quantas pessoas eu tenho no total? 1.225. Diminuir as que não pagaram. 245. 5 tira 5, 0. 2 menos 4 não pode, né? Então, 12 tira 4, 8. Para fazer 12, eu peguei um da frente. 11 tira 2, 9. 980 é o total de pessoas que pagam. Pessoas pagantes. PG. Pagantes. Lembrei da época que eu vendia rifa, agora que botava PG lá. Professor, como é que faz para calcular o dinheiro que foi arrecadado, então? Quanto cada pessoa vai pagar? Cada pessoa vai pagar R$ 85. Então é só você multiplicar. 980 vezes 85. Eu já disse a vocês uma vez que todo número que termina com zero, quando eu multiplico, também vai terminar com zero. Então, se você não quiser usar o 980, quiser usar só o 98, fica à vontade. Mas eu vou fazer bonitinho. 980 vezes 85. Para a gente achar o dinheiro que foi arrecadado. 5 vezes 0. Deixa eu mudar de cor aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 9, 45. Com 4 que subiu, 49. Top, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 9. 8 vezes 9 é quanto? 72. Com 6, 78. Só somar, vai dar dinheiro arrecadado. 0, 0, 13 vai 1, 13 vai 1, 83.300 aproximadamente. Então vai dar letra A. Isso é um valor aproximado, tá, gente? Aproximado. Pode ser uns 84, 85, como entre 80 e 90. Né? Tem uma margem muito grande, então mesmo você fazendo bem aproximado ou fazendo arredondando muito, você vai chegar na mesma resposta. Então, letra A. Quem fez arredondando mais aí pode dar até uns 84 mil, né? Mas é bem próximo, tá certo? Quem acertava essa questão? Boa ou difícil? Fácil ou difícil? Hã? Pode falar comigo, meu bebê. Bota pressão, bota pressão. Ô, Cledisaldo, que vídeo foi aquele que eu vi hoje? Na cidade que mora no meu coração, um monte de caixa, parecia caixa de notebook. Estavam sorteando, era para a escola, o que era aquilo lá? Me explique, me explique. Professor, boa noite. Ali é o programa Mais Ação, que a prefeitura foi aderido, né, para os alunos do 5º ao 9º ano. Irão receber cada um notebook para na questão das novas tecnologias, né, agora, que é a partir do ano que vem. Muito bem, adorei. Inclusive, Agora eu vou falar para o senhor que eu vou poder me ausentar novamente, que eu vou participar de uma reunião da educação alfabetizada da Escola 10, agora às 19h30. Já mandaram até o link da reunião novamente. Eu entendo. Vai na correria. Na hora. Ô, Fernando, ô, Marcelo, na minha época a gente não ganhava nem um caderninho amarelo. Olha como as coisas estão mudadas, olha como as coisas estão ficando
Mas eu acredito que é só na Lagoa da Canoa. Verdade, Evoluído, professor. Olha só professor, que evoluiu. Aqui a molecada tá ganhando Chromebook. De Meu quinto ao irmão, nono ano, todos os alunos vão receber um. que Deus E abençoe. atrelado a vários cursos online do Google. Que coisa boa, cara. Deus ilumine que pelo menos uns 80, 90% saiba fazer um bom uso, utilizar esses cursos, porque é uma coisa maravilhosa. A Maravilhosa, gente é uma não vê, a ferramenta gente não muito vê. rica mesmo. o É verdade, professor, cara. o Oi. Nando, e inclusive que Lagoa da Canoa é uma das cidades de referência, né, Fernando? É uma das É primeiras cidades verdade, que é estão sendo verdade. contempladas. E agora com a atualização do PCC, o melhor salário do Estado da educação. Verdade. Melhor salário do estado é Lagoa da Canoa. Olha, vocês não me façam inveja, não, que eu tô em Arapiraca, é longe. Olha, vamos trabalhar, vamos Ele tá trabalhar. ganhando de Arapiraca, viu? Que é cidade grande, viu? Eita, minha Nossa Verdade, Senhora. Marcelo. Vamos Tá estudar para ganhando, passar nesse concurso, Marcelo. se Deus quiser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu povo, adoro demais vocês. Vocês são, ó, uma resenha, adoro. Minha gente, olha que questão boa. Meu amigo Marcelo, meu amigo Cledisvaldo, Marilene, Lili, todos que estão aqui. Essa questão ela era uma abaixo da outra, tá? Para poder comportar na tela aqui, eu coloquei em 3 colunas, mas começava com essa parte aqui, depois essa e depois essa, tá certo? São 3 colunas. Olha só, eu gosto de quando tem tabela, quando tem gráfico, já lê a pergunta. Eu já falei isso para vocês. No Enem a gente consegue. Tranquilo, meu irmão. Vá com Deus. No Enem a gente chama isso de comando. Né? Vamos direto no comando, vamos direto na pergunta. A pergunta dessa questão é: analisando ambos os gráficos, é correto afirmar que? Quando ele pede para analisar o gráfico e pergunta é correto o quê? Não adianta eu ler o que está antes, porque cada alternativa eu vou ter que avaliar ela em verdadeiro ou falso. Como ele quer o correto, ele quer o verdadeiro. Cuidado com a casquinha de banana, porque às vezes aparece é incorreto. Incorreto. Quando ele aparece incorreto, a gente cai nessa casquinha de banana. Porque quando ele pede o incorreto, ele está pedindo o falso. E por costume, a gente só acha o verdadeiro. A gente não está acostumado a procurar o falso, né? O nosso costume é procurar o verdadeiro, cadê o verdadeiro? Então, cuidado. Quando ele pedir o correto, é o verdadeiro, mas quando ele pedir o incorreto, é o falso. Vou fazer essa questão com vocês, sem ler o que está antes do gráfico, para mostrar a vocês que dá para fazer, tá? Dá para fazer. Então, vamos lá. Analisando os gráficos, qual vai ser a afirmação correta? O que esse gráfico aqui quer dizer? Ó, todo gráfico, gente, vê uma legenda. A legenda do gráfico geralmente fica aqui em cima ou embaixo. Aqui em cima está dizendo alunos matriculados no primeiro ano do ensino fundamental. As criancinhas, 6 anos. Aqui no gráfico 2, alunos matriculados no 9º ano do ensino fundamental. Show de bola? Última série. Primeira série do ensino fundamental. Primeira série do ensino fundamental e a última série do ensino fundamental. Eu não sei dizer agora, porque agora sim, com o novo Fundeb, o pré, tá tudo tendo verba, mas o ensino fundamental agora eu me quebrei. Que antigamente o pré não era. Ô, Fernando, tu sabe me falar agora? Me tira essa dúvida aí, se você tiver antenado, que isso aí faz parte também da parte de legislação. Hoje, o Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, Jardim 4, eles não fazem parte do fundamental, eles são separados, mas a verba é a mesma. Ou eles são considerados fundamental 1. Depois, se o Fernando estiver ouvindo, porque eu lembro que antigamente não era. Quando era Fundef, não era. Depois que mudou para Fundeb, depois que criou em 2006, 2007, quando mudou para ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, até o 9º ano, acabou com o pré justamente para a verba do governo, né, cobrir todas as despesas. E aí o fundamental ficou do 1º ao 5º ano, fundamental 1, e o fundamental 2 do 6º ao 9º ano. Agora veio uma dúvida aqui na minha cabeça, se o jardim, aquela parte lá, se entra como fundamental. Depois eu vou dar uma olhada aí. Se o Fernando estiver ouvindo, depois ele me diz. Bom,
Mas voltando aqui, então esse primeiro gráfico, ele relaciona tudo que é aluno de primeira série, tá? Primeiro ano do ensino fundamental. E aí tem uns anos, ó. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Quantidade de matrículas, né? Alunos matriculados. Então aqui, se você olhar, ó, eu tenho 90 alunos matriculados, tenho mais ou menos 92, 95, aqui deve ser 88. Observe que anda de 5 em 5, tá? Então 88, 90, 90, 96, aqui vai ser um 88 também. Então, cada um tem uma altura, cada um que tem uma altura diferente tem um valor diferente. E esses números, vocês vão se baseando, é só olhar o gráfico, é interpretação gráfica. Se você olhar aqui, por que 90? Porque ele está na altura do 90, né? Então, a gente fazer essa base aí é muito interessante. Meu amigo Marcelo já disse que era a letra D. E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, Marcelo. Então, vamos lá. O que eu preciso é que a gente consiga interpretar o gráfico. Vamos olhar o que é que cada item fala e dentro dele a gente vai analisando o gráfico. Vamos lá. Letra A. De 2005 a 2012, as matrículas do primeiro ano do ensino fundamental só cresceram. Não, pô, olha isso aqui. Se só fosse crescente, as barrinhas estariam subindo, assim, ó. Ó, isso aqui é crescente. Mas quando uma sobe, uma desce, uma é maior, uma é menor, não é crescente, né? É alternante. Oscilação. Então, o que nós temos aqui, ó, 2005, 2006, 2007, foi aumentando, 90, 92, 95. 2008 caiu. Então, mentira, essa letra A é falsa. Letra B, todos os alunos que se matriculam no primeiro ano seguiram na escola até o 9º ano? Não. Não. Só para você entender. Só para você entender. Os alunos que entraram em 2005, aí eles fizeram primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Eram 90 alunos. Quando foi em 2013, eles foram para o 9º ano. Só chegaram lá 80 alunos. Então, essa turma aqui é essa mesma daqui. Ela foi andando, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Quando foi em 2013... só tinha 80 alunos. Pô, mas era 90. Olha aqui, ó, era 90. Só tem 80. 10 alunos desistiram. Então, não. A letra B está dizendo que permanece a mesma coisa. Mentira também. Falso. Ok? Legal? Interpretação. Não tem cálculo. Não tem cálculo. Olha a letra C. 2017 foi o único ano que houve 70 matriculados para o 9º ano. Minha gente, 70 matriculados, aqui, ó, aqui teve 80, aqui teve 78, 75, aqui teve 70, 67, 68, 65. Teve 2 anos. O número 70 apareceu 2 anos. Você precisava fazer isso tudo? Não. Lembra daquele negócio do constante? Observe que 2017 e 2018 são constantes, eles estão na mesma altura. Então é falso também. Quais foram os anos que tivemos 70 matrículas? 2017 e 2018. Item C falso. Estou achando que o meu amigo Marcelo acertou, será? 2011 foi o ano no qual houve mais matrícula de primeiro ano. Matrícula de primeiro ano. O mais alto de todos é esse aqui, ó. Realmente, 2011 foi o que teve maior matrícula. Eu botei 96, né? Mas é o mais alto, não precisa você botar esses números em cima. É só ver qual é o mais alto. O mais alto foi o que teve maior matrícula, o mais baixo foi o que teve menor matrícula. Letra D. D de Deus está aqui. Vamos lá, muito bem, cara. Parabéns aí, Marcelão. Tranquilo demais nesse assunto. Eu gosto demais desse assunto, porque esse assunto ele dá uma instigada na nossa mente. Quem assistiu a aula da semana passada foi boa também. Semana passada foi notação científica, é maravilhoso. Semana retrasada, tem 15 dias já, aí foi trigonometria. Foi o dia que eu senti as lágrimas de vocês, ou de algumas pessoas, escorrendo do outro lado aí da tela. Mas, semana passada foi de boa, foi bem
Bem legal. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? A próxima é quase igual. É o mesmo desenho, só muda a pergunta, tá? Até quando eu olhei, eu disse, cara, é repetida. E, ó, foi no mesmo concurso? Deixa eu olhar, Instituto Mais, Prefeitura de São Paulo, Gestão Pública 2022. Foi no mesmo concurso. Foi no mesmo concurso. O cara que estava fazendo esse concurso, quando terminou, quando ele chegou aí, talvez ele até pulou a questão achando que ia ser anulada. Né? Porque tem gente que quando vê a mesma imagem, tudo, não, é questão anulada, botaram duas questões iguais. Tem que ler, ó. E qual é a dica que eu dou para vocês? Tem gráfico? Tem gráfico. Se tem gráfico, lê primeiro o que está depois da tabela, depois do gráfico, tá bom? Só uma sugestão para vocês. Meus amores, meus lindos, minhas lindas. Considerando os 3 últimos anos de alunos matriculados no primeiro ano do ensino fundamental e também os 3 últimos anos de alunos matriculados no 9º ano. É correto afirmar, de novo, ele quer a verdadeira. Só que nesse caso, ele pediu que a gente olhasse só os 3 últimos anos aqui e os 3 últimos anos aqui. Então, 2010, 11 e 12, 18, 19 e 20, tá? Os 3 últimos anos. Letra A. O número de alunos matriculados em 2009. Desculpa, falei errado. O número de alunos matriculados no 9º ano em 2018. 2018 eu tenho 70 alunos, 9º ano. É 20% menor que os matriculados no primeiro ano em 2010. 2010 eu tenho 90. 20% menor. Quanto é 20% de 90? 20%, olha como é que se escreve porcentagem. 20% de 90. Corto o zero de cima com o de baixo, corto de cima com o de baixo, vai dar 18. Então, 90 menos 18, dá para fazer de cabeça. Muito bem, meu amigo. 90 menos 18 vai dar 72, então é falso. Quase que era. Né? Mas, se fosse 20% menor, seria 72. Porque é 18 a menos. 90 menos 18 dá 72. Então é quase, mas não é verdadeira, tá? Quase, mas não é verdadeira. Então vamos continuar. Qual é a outra aqui? Letra B. 2011 teve o dobro de matrículas no primeiro ano em relação a 2010. 2011 teve o dobro? Não, muito longe. Aqui vai dar 96. Não é o dobro, não. Essa é falsa e bem falsa. 2020 teve a metade do número de matrículas do 9º ano em relação a 2018. Não, metade também não. O gráfico anda de 5 em 5, aqui vai dar umas 68. Metade também não, gente. Metade de 70 é 35. Aí ele falou 2020, não foi? 2020, então deixa eu olhar 2020 também. 2020 é 65, mas mesmo assim. Olha aqui, olha. O número de alunos matriculados em 2020... Não, eu marquei errado aqui, peraí. Aqui, ó. 2020 teve metade de 2018. 2018 é 70, metade vai dar 35. Não, falso. Letra D. O número de alunos matriculados no 9º ano de 2020 é 10% menor que os de 2012. 2012. Cadê aqui? Do primeiro ano, 2012. Qual é o valor do primeiro ano aqui em 2012? 2012 vai dar um 87, 88. 10% disso aí vai dar 8,8. E ele está dizendo que 2020... Não, gente. Se eu calcular 10% de 88, vai dar 8,8. Tá? 8,8. Se eu pegar 88 e tirar 8, dá 80. E o que eu tenho aqui é 65. É bem menor. Falso também. Agora, olha a letra E. Entre os anos de 2018, 2020, de 2018 até 2020, tá? 2018, 2019, 2020. O número de alunos matriculados no 9º ano só diminuiu. Aqui, ó. O item mais fácil é o certo. De 2018 até 2020, o que foi que aconteceu com as matrículas do 9º ano? Só diminuíram. Então, a letra certa é a letra E. Qual é a dica que eu dou para vocês numa questão dessa?
Mesmo que você não saiba fazer a letra D ou a letra C, né? Você lê as outras, porque às vezes a mais fácil é a certa. Ou às vezes, das 5, você não sabe fazer uma. Só que você fez as outras e viu que as outras são erradas. Então, aquela que você não sabe fazer é a certa. Então, lê todas as alternativas. Mesmo você não sabendo fazer uma ou outra, você vai ter uma chance maior de acertar. Tá bom? Isso aí é top. Pode falar, meu amigo Marcelo. Meu amigo Marcelo levantou a mão, quero ouvir sua voz. Ô, professor, é umas questões que, assim, elas é simples, mas é bem trabalhosa, né? Tem que ter bastante atenção, né? São demoradas, né, Marcelo? São demoradas, porque se a letra certa for a A, show de bola. Mas quando a letra certa é a E, agora, qual é a dica que eu dou? Eu uso isso, tá, Marcelo? Eu vou lendo, quando eu leio logo tudo, porque às vezes a resposta certa é a mais fácil. Eu pulo aquela mais difícil, eu pulo aquela alternativa de porcentagem, tipo, eu não teria feito. Nem a letra A, porque a letra A a gente fica na dúvida. A letra A realmente 90%. 20 de 90% dá quase 70%. Mas teve uma aqui, ó, essa da letra D, não precisava fazer. Eu poderia ter pulado ela para poder já ver a letra E direto, e a letra E é a mais fácil. Mas o problema é que às vezes a gente não tem paciência de pular, e aí vai fazendo tudo. Quando a letra certa é a última, meu irmão, a gente leva muito tempo. Muito tempo. É porque interpretação ainda é um bicho de 7 cabeças para a maioria das pessoas. Para quem gosta muito de linguagens, para quem gosta muito de português, interpretação de texto, esse assunto aqui é muito bom. Mas para quem tem dificuldade, aí já é ruim, porque aí já é ruim tanto para a parte do português, como para a parte da matemática. Vamos lá, meus amores. E agora, quarta questão. Ô, questão boa, questão top. Vamos ver o que essa questão quer. Ó, vou até dar um zoom aqui na tela. Vou deixar aqui. Eu já falei para vocês, quando tem tabela, eu gosto de ler o que está abaixo da tabela. Então, vou começar a leitura daqui, ó. Considere que todos os eleitores compareceram às urnas. Não é possível anular ou votar em branco. Então, já sei que nós estamos falando de uma eleição, né? Não é possível votar em branco. Os eleitores que decidiram por Bart, Cart e Dart não mudarão suas intenções de votos até a data da eleição. Os indecisos, impreterivelmente, se decidirão por um dos 3 candidatos até o dia da eleição. Então, não pode ter voto em branco, não pode ter voto nulo, né? Os indecisos vão ter que escolher. Nessa cidade, para o candidato seja eleito, para que ele seja eleito, no primeiro turno, é necessário ter, no mínimo, 50% dos votos. Vou destacar isso aqui. Só ganha quem tem 50% dos votos. É prevista a realização do segundo turno, caso um dos candidatos não atinja 50% dos votos. Então, quantos eleitores tem nessa cidade? Eu vou ter que olhar a tabela. Ó, então aqui o Bart tem 11.500 votos, o Cart tem 6.500, o Dart tem 19.000 votos. Então, quem está na frente é o Dart. Só que ele não está eleito ainda. Porque para ser eleito tem que ter, no mínimo, deixa eu voltar aqui, para ser eleito tem que ter, no mínimo, 50% dos votos. Indecisos, 13.000, total de votos, que é o que eu estou procurando. Então, qual é o total de votos desse lugar? 50.000 votos. Para você ser eleito, tem que ter 50%. Então, vamos lá. Metade, né, gente? Para o cara ganhar a eleição, você tem que ter 50%, ou seja, metade dos votos. Metade de 50.000, você precisa de 25.000 votos para ganhar a eleição em primeiro turno, certo? Só ganha a eleição em primeiro turno quem tiver de 25.000 votos para frente. Então, por enquanto, a gente pode dizer que nenhum dos 3 ganhou, né? Nenhum. O que está mais perto é o Dart. O que está em pior situação é o Cart, tá? Cart
Tá péssimo, né? Por quê? Porque quem vai decidir a eleição são os indecisos. E eu tenho 13 mil votos indecisos. Então, se esses 13 mil votos fossem só para um deles, tem gente que ganha, tem gente que não ganha. Vamos ver quais são as perguntas. Em relação ao exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. Vamos lá, vou pegar a letra A aqui. Dart pode se considerar eleito? Dart é o que tem mais votos. Tem 19 mil votos. Mas ele pode se considerar eleito? Não. Não. Só pode se considerar eleito se ele já tivesse 25 mil votos. Então, não, ele não pode se considerar eleito, não, tá? Letra A é falsa. Letra B. Letra B. CART tem 6,5% da intenção de voto? Cara, 6, lembra do que eu falei, Marcelo? Porcentagem sempre dá um pouco de trabalho. 6,5% dos votos. Olha só, qual o total de votos? 50 mil votos. Se eu pegar 6,5% de 50 mil, corta 2 zeros de cima com os 2 de baixo, vai ficar 6,5 vezes 500. Eu posso cortar um zero pela vírgula. Eu posso trocar na multiplicação um zero pela vírgula. Então vai sobrar 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. Não, de jeito nenhum. 3.250 votos só? Não. Ele falou que quem? Que o Dart. Foi isso? Não, que o CART. O CART tem 6.500, ele tem o dobro, disso, ele tem 13% dos votos. Então tá erradíssimo isso aí, tá? Falso. Eu deixaria por último, até porque a questão de marcar, a questão de juro, questão de porcentagem, ela precisa de um pouquinho de cálculo, certo? Vamos ver a letra C, que é o que o meu amigo está dizendo que é a letra certa. Vamos ver. Dart seria, vou marcar aqui, Dart seria eleito, ainda que os indecisos dividissem igualmente para os outros dois. Não. Para ser eleito, nessa cidade, o candidato só é eleito se ele tiver metade dos votos. O Dart só tem 19 mil votos. Se eu pegar os 13 mil votos indecisos e dividir para os outros candidatos, 6,5 para um e 6,5 para outro, o Dart vai disputar o segundo turno com o Bart. Né? Vai ser o primeiro e o segundo colocado, mas aí o Dart não vai ser eleito. Ele vai para o segundo turno. Então, na verdade, aqui eles fizeram uma casquinha de banana com a gente. Porque ganhar a eleição é ter mais de 25 mil votos. E o Dart não tem. Então, casquinha de banana. Vamos para a letra D agora. Vamos para a letra D. CART não tem chance de vencer no primeiro turno. Quem é o CART? CART, para mim, é um carrinho. Deixa eu achar o CART aqui. CART tem 6.500 votos. Mesmo que todos os indecisos cheguem lá, que foi o que ele falou, né? Todos os indecisos votem nele, ele vai para 19.500 votos. Ele não ganha no primeiro turno. No primeiro turno, não, porque no primeiro turno só ganha quem tirar 25 mil votos. Então, essa letra aqui está certa, viu? Letra D. CART não tem chance de ganhar no primeiro turno. Então, não tem. Porque se todos os indecisos votassem nele, que isso já é muito difícil de acontecer, ele só iria fazer 6.500 votos mais 13. 19.500 votos não elege ninguém nessa cidade. Porque nessa cidade, para se eleger, você tem que ter metade dos votos. Total de votos da cidade, 50 mil. Está aqui embaixo. Então, para se eleger, tem que ter 25 mil votos. Né? Loucura, né? Concordo com você, Marcelo. Se eu somar os votos que o CART tem hoje, 6.500, mas todos os indecisos, que são 13 mil, só vai para 19.500. Ele não ganha no primeiro turno. Se isso acontecesse, ele iria para o segundo turno disputar a eleição com o Dart, que tem 19 mil votos. Mas no primeiro turno não ganha, não. Então, letra certa é a letra D de Deus está aqui nesse momento.
Cálculo nenhum, porque assim, uma adição, uma subtração, besteira, gostosa. O ruim dessa questão, interpretação. Esse assunto que nós estamos revisando hoje se chama interpretação de gráficos e tabelas. Interpretação de gráficos e tabelas é isso. Tá? Porque eu já tinha feito uma revisão com vocês de média, moda e mediana. Aqui não, aqui é aquele assunto que você tem que... É tipo tabela verdade, de lógica matemática. Né? Que você tem que estar ali sempre ligado numa coisa e na outra para poder entender a situação. Próxima questão. Gente, toda semana, quando termina a aula, eu estou mandando esse material escrito, esse material, essas telas que eu copio aqui, para o Fernando, e o Fernando manda para vocês. Caso alguém não pegue, me avise, tá bom? Que eu tenho aqui disponível. Ó. Questão boa. Questão quando cai 2 gráficos, sempre vai ser boa. Por que a questão quando cai 2 gráficos sempre vai ser boa? Porque eu vou precisar analisar os 2 gráficos, tá? Vou precisar analisar os 2 gráficos. Outra coisa, eu quero que vocês lembrem, que eu já falei isso aqui para vocês várias vezes, mas nós estamos com o tempo ampliando, graças a Deus, a revisão está sendo mais completa, mais repetitiva. Então, o que acontece é o seguinte, toda vez que eu pegar uma questão de gráfico, que precisa de porcentagem, que precisa de probabilidade, sempre que ele pedir uma coisa ou outra, você vai calcular essas coisas e somar. Sempre que ele pedir uma coisa e outra, você vai calcular essas coisas e multiplicar. Eu já falei isso para vocês em outras oportunidades, mas nunca é demais, tá bom? Vamos entender o que essa questão quer. Tem gráficos, eu gosto de ler o que está abaixo do gráfico. Toda questão que tem gráficos e tabelas, eu gosto de ler o que está abaixo do gráfico, abaixo da tabela, tá bom? Em relação, aqui, ó, em relação ao total de trabalhadores, o percentual de homens com escolaridade ensino médio. Opa! Já entendi a pergunta. Tem 2 gráficos. Esse gráfico fala dos trabalhadores e esse gráfico fala das escolaridades. Escolaridades. Meu amigo Marcelo já botou a resposta, disse que é a letra B. Muito bem, Marcelo. Gosto demais da participação de vocês. Participem aí, viu? Vamos lá, todo mundo. Meus amores, é o seguinte. No primeiro gráfico, está dizendo aqui, homens e mulheres. No segundo gráfico, está dizendo qual é a escolaridade dos homens. Né? Ensino superior, ensino fundamental, ensino médio. Tá bom? Não, porque esse negócio de errar, a gente só erra quando a gente não tem, quando a gente não tenta. Tentou, nós estamos propícios a acertos e erros, né? Isso é em qualquer situação da vida. Então, olha só. O que a pergunta quer? Em relação ao total de trabalhadores, o percentual de homens com escolaridade ensino médio. Então, ele quer que você escolha um homem e que ele tenha um ensino médio. Toda vez que tiver I, significa que você vai multiplicar, certo? Então, vamos lá. Qual é a porcentagem de homens? 60%. Vou escrever devagar, depois eu... Vou escrever do jeito certo, depois eu boto aqui devagar. Vamos lá. 60%. E qual é a escolaridade? Ensino médio. 35%. Eu quero que vocês olhem as alternativas. Todas as alternativas estão em porcentagem. Toda vez que você vai calcular porcentagem de porcentagem, toda vez que tem 2 porcentagens, se você quer que a resposta fique em porcentagem, a dica que eu dou é, uma delas você transforma em fração e a outra você repete normal. Não precisa fazer fração nas duas. Aí você vai cortar o 0 de cima com o de baixo, vai multiplicar 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Sobre o 10 que sobrou embaixo. Corta o 0 de cima com o de baixo, sobra 21%. Tá certo? Por que sobra 21%? Porque esse símbolo de porcentagem aqui eu não usei ele. Eu guardei ele para a resposta final. É uma forma que eu acho legal de fazer. Toda vez que eu vou calcular porcentagem de uma porcentagem, uma delas eu transformo em fração e a outra eu repito. No final, eu só boto a resposta com a porcentagemzinha do lado, tá bom? E a resposta certa é a letra B. Meu amigo Marcelo acertou. Botou pressão, arregaçou a tampa do baú. Meu amigo, você é fenomenal. Vamos lá. Meus amores, tá vendo como é fácil? Quando tem 2 gráficos, quando tem 3 gráficos, quando tem 1 gráfico, quando tem 2 gráficos, quando tem tabela,
É muito gostoso. O assunto interpretação, o assunto análise de tabelas e gráficos é paciência. É não se afobar, como diz a história. Não pode ficar perreado, tá bom? Passando. Próximo slide. Próximo slide. Deixa eu botar aqui a marca d'água. Beleza. Cara, essa questão eu coloquei para vocês, mas já me deu tanta raiva. Por quê? Porque eu tentei aumentar esse gráfico, mas o gráfico original estava assim, ó, tá muito ruim. Essa questão aqui, ela é chata para a gente responder, porque a imagem estava muito pequenininha. Aí fica difícil da gente enxergar as coisas, mas dá para enxergar. Eu estou vendo aqui que é 66, cadê? Cara, eu não sei se é 66 ou 65. 65,7, 57,2, 52,9, 61,6, dá para ver, dá para ver. Então vamos ter paciência, né? Olha só. Essa questão, ela estava assim, ó. Vinha primeiro isso, primeira parte, tá? Essa era a segunda parte. E aqui é a terceira parte, que são as perguntas. Eu tive que montar ela nessa ordem aí, mas é primeira parte, segunda e terceira, certo? Então, vamos ler a questão toda nesse caso, porque ela já está bagunçada mesmo. Vou ler a questão toda. As informações contextualizam a questão. Leia-as atentamente. Menino, que coisa importante, né? Gostei, gostei. Olha só. Isso aqui é para professor das séries iniciais. O menino estava na prova do pessoal que faz pedagogia, né? Para professor de 1º a 5º ano. Na apostila não vê, é verdade. Não, tá muito pequenininho, cara. Tá muito pequenininho. As imagens aqui estão terríveis. Eu vou ver se eu consigo pegar na prova original, tirar um print dela e mandar só a imagem depois. Mas dá pra gente responder, tá? Eu dando um zoom aqui, dá pra ver menos pior. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Pronto. Vou tentar deixar ela desse tamanho, tá bom? Nesse período de pandemia, Covid-19, as pesquisas educacionais são realizadas para entender as relações educacionais no chamado novo normal. Elas, em termos gerais, se referem à coleta e compilação de informações necessárias para a tomada de decisões a respeito da estrutura da educação em vários níveis da gestão. O quadro retrata os resultados de uma pesquisa sobre a satisfação de alunos com a prática pedagógica docente. Aí tem 2 gráficos. Na verdade, isso aqui eu nem posso dizer que é um gráfico. Isso aqui em cima é uma tabela e aqui embaixo é um gráfico. Nessa tabela aqui de cima, deixa eu tentar traduzir. Ixi! Altamente insatisfeito. Pronto. Essa primeira parte são as pessoas que estão insatisfeitas com o ensino à distância. De 1.000 pessoas, 14. Insatisfeito, de 1.075. Neutro, de 1.140. Satisfeito, de 1.068 pessoas estão satisfeitas. Altamente satisfeito, de 1.091 pessoas. Isso é uma pesquisa, tá? 680, isso mesmo, Marcelo. 680, de 1.680. Marcelo, é 680. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui. Então, o que acontece? Isso foi uma pesquisa feita com 1.000 pessoas e a pergunta era, você está altamente insatisfeito, insatisfeito, neutro, satisfeito ou totalmente, né, satisfeito? Então, aqui tem a pesquisa só dizendo o número, né, o total de pessoas que responderam. Já essa aqui de baixo, ela consegue mostrar esses números por idade. Por exemplo, pessoas de 14... Deixa eu melhorar aqui, que deu uma borrada. Bro! Aqui, ó. Pessoas de 14 a 17 anos, que são adolescentes, né? A maioria, 66,7%, estão totalmente satisfeitos. Como é que você sabe disso, professor? Porque tem a legenda aqui embaixo, ó. O tracinho inteiro significa totalmente satisfeito. Os tracinhos cortados significa totalmente insatisfeito. E o pontilhadinho significa satisfeito em partes, tá? Então, esse aqui de baixo, ó, esse aqui de baixo,
significa, é o tracinho, totalmente insatisfeito. Totalmente insatisfeito. Esse daqui, vou botar de outra cor. Esse daqui é o traço contínuo. Significa totalmente satisfeito. E esse outro tracinho aqui, ó, é o pontilhado. Significa satisfeito em partes. São as pessoas que estão assim, não, mais ou menos, tá bom? Então, eu fiz uma legendazinha aí para vocês. Então, o que é que você pode perceber? Os adolescentes geralmente gostam muito do sistema online e os mais idosos gostam menos do sistema online. Pronto. Mais ou menos isso que a pesquisa está dizendo para a gente. Agora, vamos olhar as alternativas. Qual é a pergunta aqui, tá? Ao analisar o resultado apresentados pelo gráfico de linhas, Então, ele não quer nem que a gente olhe para essa parte aqui de cima. Ó a pergunta aqui, ó. Ao analisar o resultado apresentados pelos resultados do gráfico de linha, ao analisar os resultados apresentados pelo gráfico de linhas, podemos afirmar. Então, tudo que vai estar aqui na letra A, B, C, D, E, tem que ser respondido por essa parte de baixo aqui, o gráfico de linha. Pode ser gráfico de linha, gráfico de segmento, ele chamou de linha, tá bom? Letra A, lembrando, ele quer que podemos afirmar, então ele quer a verdadeira. Letra A, considerando todos os alunos existentes, mas totalmente insatisfeitos, considerando todos os alunos considerando todos os alunos existem, mas totalmente insatisfeitos que plenamente satisfeitos. Totalmente satisfeito. Totalmente satisfeito. Cara, existem mais alunos totalmente insatisfeitos, agora sim, totalmente insatisfeito do que plenamente satisfeito. Olha, presta atenção. Totalmente satisfeito é essa linha aqui de cima. E totalmente insatisfeito é a de baixo. A mais alta tem mais. Só para a gente entender. Quanto mais alto a linha está, mais pessoas ela tem. A linha do totalmente satisfeito é essa linha de cima. A linha do totalmente insatisfeito é essa de baixo, é a de vermelho. A linha que eu botei o nomezinho azul está mais alta do que a vermelha. Então, o satisfeito é maior. É o contrário da letra A. A letra A disse o contrário. Agora, cuidado, né? Porque aí até na minha cabeça aqui deu um nó. Porque eu li duas vezes, não sei se vocês perceberam. Considerando todos os alunos existentes. Mas totalmente, considerando todos os alunos existem, mais totalmente insatisfeito que plenamente satisfeito. Ele está dizendo que existem mais pessoas totalmente insatisfeitos, que é essa parte vermelha aqui, do que os insatisfeitos, que é a azul. Não, está errado. Quanto mais alto o gráfico estiver, maior a quantidade de elementos. Letra A é falsa. Vamos para a letra B. Espero que vocês tenham entendido, tá? Letra B. Vou pegar o marca-texto. Dentre os alunos mais velhos, então os mais velhos são esses aqui, ó, 50 anos. Show? Os mais velhos. Dentre os alunos mais velhos, a satisfação plena tende a diminuir em relação aos adultos, aproximadamente 9 pontos percentuais. Dentre os alunos mais velhos, a satisfação plena, gente, é totalmente satisfeito, tá? Tende a diminuir em relação aos adultos em aproximadamente 9 pontos. Então, aqui são os adultos, deu 52,9, e aqui são os outros, 40. De 52,9 para 40, está dando uma diferença de 12. Ele falou 9. Então está errado, está falso. Também está falso. O que é difícil dessa questão aqui é você ler o enunciado.
porque é bem amarradinho. Olha a letra C. Vamos para a letra C. Eu vou apagar isso aqui, esses marca-textos, tá? Letra C. Considerando todos os alunos, insatisfação total, que é essa linha vermelha aqui, ó. É a linha vermelha. Considerando todos os alunos, a insatisfação total é semelhante de acordo com a margem de erro. A margem de erro está aqui, ó. 3%. Margem de erro é de 3%. Igual pesquisa de eleição. Então, a margem de erro é de 3%. Deixa eu centralizar de novo a tela aqui. Pronto. Considerando todos os alunos, a insatisfação total é semelhante, de acordo com a margem de erro da pesquisa. A satisfação total é 25,8% menor em adolescentes. Oxi. Meu irmão, olha que filha da mãe. Olha, não sei se vocês perceberam. A pergunta é duas perguntas em uma só. Considerando, vou botar de novo aqui, ó. Considerando todos os alunos, a insatisfação total é semelhante, de acordo com a margem de erro da pesquisa. É verdade. Essa primeira parte é verdade. Ó, você pode ver que isso aqui é quase reto. Significa que praticamente os valores são semelhantes, né? 6, 6, 7,9, 7,5. Como a margem de erro é de 3 pontos, então o 6 poderia variar até o 9, né? Que continuaria ali dentro da margem de erro. Então, o primeiro item falou isso, cara. Essa parte que eu marquei de amarelo aqui na pergunta, falou isso. Que a galera insatisfeita é praticamente a mesma coisa em todas as faixas etárias. Aí ele botou uma vírgula bem sutil. Olha que caba de peia botar uma questão dessa para você no dia de um concurso. É Freud. Olha a segunda parte da pergunta. A satisfação total é 25% menor entre os adolescentes. A satisfação total é 25% menor entre os adolescentes. Gente, adolescente é o primeiro número. A satisfação total é essa linha que eu marquei de azul. Ela não é menor para os adolescentes. Para os adolescentes, ela é o maior. E ele disse que era menor. Ou seja, esse filho da mãe, quando elaborou a questão, ele botou na letra C uma casquinha de banana, porque a primeira parte da afirmação é toda certa. Aí essa parte azul é errada. Então a letra C é falsa, mas essa aqui é a casquinha de banana mais cara de pau que eu já vi. Aí a letra D, vamos ver a letra D. Entre os alunos de 18 a 49 anos, 18 a 49 anos, tá? Entre os alunos de 18 a 49 anos, a satisfação parcial é aquele que diz que tanto faz, né? Tá bom, é o que eu chamei de verde. O que eu chamei de verde é satisfeito em partes. A satisfação parcial é semelhante considerando a margem de erro. No entanto, aumenta nos 50 anos. Vamos ver. A linha verde. Ele está dizendo que daqui para aqui foi quase a mesma coisa. 36,8 para 39,3 tem uma margem de erro aí menor que 3, tá certo? Aí ele disse, no entanto, aumenta para a galera de 50 anos ou mais. E aumentou mesmo. Então essa letra está certíssima. Aqui está quase igual e depois ela sobe. Perfeito. Então a letra certa, qual é a letra certa? Letra certa é a letra D de Deus. Na minha opinião, é a mais chata. De todas que nós fizemos até agora, essa foi a mais chata. Mas também porque a tabela não ajuda. Essa tabela está muito pequenininha. E ela estava assim no concurso, cara. Estava assim. Ela estava a prova dividida em uma coluna só. A frente da folha lá para rascunho. E esse trem desse jeito aí.
consegui printar, mas não vou ver se eu consigo printar e mandar direto para vocês para ver se não foi na hora de botar aqui também que piorou. E aí, ninguém acertou essa questão? Ninguém conseguiu fazer? Ou não tentou fazer? Ou não tentou fazer? Ai, ai, ai. Vamos lá, viu? Mas depois que eu expliquei, ficou legal, não ficou, gente? Deu para entender de boa, não deu? Posso continuar? Vamos que vamos. Ó, meu patrão, arruma um salário, por favor. Olha que questão boa. Essa é boa. Questão de coluninha, questão de coluna, né? Gráfico de coluna é muito gostoso. Porque o gráfico de coluna é o seguinte, se o cara chegar aí e perguntar qual é o país que tem a menor, porque o que é que o gráfico quer dizer? Você tem que olhar a legenda do gráfico, gente, ó. Aqui é o que significa o gráfico. Desculpa aí. Isso aqui é o que significa o significado do gráfico, tá? A legenda do gráfico. Países com mais mortes por 100 mil habitantes. Então, qual é o país que mais morre, gente? Só em olhar. San Marino. Qual é o que morre menos? Bolívia. Bolívia. Para mim, Bolívia não era boa, não. Mas, enfim, né? Isso foi de 2020. Aqui a fonte aqui embaixo, ó. Referência. Então, é o seguinte. Só que você tem que ter cuidado, tá? Isso não significa que está morrendo 44 pessoas na Bolívia, não. Significa que morre 44 pessoas para cada 100 mil habitantes. Inclusive, dá para fazer uma regra 3, ó. Pessoas mortas, vou botar aqui, ó. Mortes e habitantes. Então, por exemplo, Bolívia. 44 pessoas para cada 100 mil habitantes. Né? Aí, se ele botar qualquer outra coisa, você sabe fazer de boa. Minha amiga Marilene Paula já botou letra A aqui. A bicha agora botou pressão. Botou tocando, Marilene. Então eu posso usar uma regra de 3 aqui de boa, tá? Eu não sei se vai ser isso que a gente vai usar. Mas se ele disser, olha, uma população de 1 milhão, uma população de 5 milhões, regra de 3, pô. Regra de 3 vai embora. Vai embora. Toda vez que tem tabela, eu gosto de ler o que está no final. Qual é o total de mortos em uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, que possui a mesma proporção do Brasil? Então, vai ser mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui mesmo. Só que é o seguinte, é a mesma proporção do Brasil. Então, eu vou ter que descobrir qual é a proporção de mortes no Brasil. Deixa eu pegar aqui onde é que está o Brasil. Deixa eu dar um zoom. Cadê você, Brasil? Achei o Brasil. Brasil, a proporção de morte do Brasil está de 58. É a mesma da Itália. Então, vamos fazer aqui, ó. Olha como é que eu vou fazer o cálculo aqui bonitinho para vocês. 58 mortes para cada 100 mil habitantes. Quantos habitantes tem nesse lugar? 1,5 milhão. Como é que se escreve 1,5 milhão? Isso aí, ó. A dica que eu dou para vocês sempre, como escreve um número quando você tem dúvida. Bota 1 e vai de 3 em 3. Milhão. 1,5 milhão é só você pegar agora e botar o 5 aqui embaixo do zero, ó. É a mesma coisa que 1 milhão e 500 mil. Tá vendo como é fácil? Isso aqui é um mapinha. Isso aqui a gente faz como se fosse com uma legendazinha, tá? Então, você vai chegar aqui embaixo e vai falar o seguinte. Morre 58 pessoas para cada 100 mil. Quantas pessoas vão morrer para 1 milhão e 500 mil? Que é 1,5 milhão. 1,5 milhão é isso aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, cortar os zeros, pelo amor de Deus. Eu tenho 5 zeros aqui em cima. Opa, deixa eu mudar de cor. Eu tenho 5 zeros aqui em cima. E eu tenho 5 zeros aqui embaixo. Corta tudo, pelo amor de Deus. Não dá para guardar zero. E aí multiplica meios por extremos. X vezes 1 é x. 58 vezes 15. Que aí vai dar 580 com 270. 580 com 270. Isso mesmo? Isso mesmo. Vamos ver aqui? Vamos ver. Vou fazer o cálculo. Vocês estão dizendo que é 870. Eu vou fazer o cálculo aqui bonitinho. 58 vezes 15. Vai dar 5 vezes 8, ó, 40. 5 vezes 5, 25 com 4, 29. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 5, 5. Vai dar 0, 17. Poxa, 870.
Então, Marilene acertou com 30 segundos de leitura. 30 segundos de leitura, bicho. Botou pressão, Marilene. Minha filha, tu foi mais rápido que o Flash. Tu foi rápida, viu? Adorei. Amei. Então, deixa eu só ver um conto aqui, que eu fiz de cabeça aqui. 580 com a metade. Metade é 290. 290. Aí vai dar certo. 0. Agora sim. Dá certo. Eu tinha feito com 270, aí não dava certo, não. Show de bola, perfeito. Perfeito. Todo mundo acertou essa questão? Posso passar para a próxima? Lembrando que eu tenho 16 questões aqui, viu? Ai, que delícia. Olha aí, para quem estava com saudade. Média, uma questão de média, uma interpretação com média. Então, assim, professor, o senhor disse que nunca. Não, eu disse a vocês que ia colocar uma ou duas de média e colocar regra de 3. Né? Porque, você vê, regra de 3, nós estudamos numa aula só de grandezas proporcionais. Regra de 3 direta, inversa, composta. Teve a técnicazinha lá, né, do Vzinho, do multiplica tudo igual. Então, o que acontece? Média aritmética é quando você soma tudo e divide pela quantidade que você somou. Nunca esqueça disso. Tá bom? Essa questão aqui, uma equipe de voleibol obteve a pontuação nos 4 campeonatos conforme a tabela. Eu gosto de ler sempre o que está abaixo da tabela, mas o texto é pequenininho, tá, gente? Então, como é guti-guti, né? Vamos lá. Sabendo-se que em cada campeonato era possível obter no máximo 100 pontos e que a média aritmética, olha, ele deu e falou que a média aritmética da pontuação dessa equipe foi 68 pontos. Qual foi a pontuação da equipe no campeonato nacional? Que é isso que ele chamou de X. Então, o que é que você vai fazer? Você vai calcular a média desses 4 jogos aí e igualar 68. Como é que se calcula a média, professor? Soma tudo, ó. 60 mais 72 mais 50 mais o X, que eu não sei quem é, dividido por 4, vai dar 68. Porque a questão disse que a média aritmética vai dar 68. Então, eu somo tudo e divido para 68. Vamos lá, continuando. Cara, se você fizer meios por extremos aqui, vai ficar show de bola. Vou somar logo isso aqui, ó. 0, 2, 0. Desculpa. 0 mais 2 é 2, 2 mais 0 é 2. 5 mais 7 é 12, 12 mais 6, 18. Então, deu 182. Show de bola, perfeito. Mais X. 4 vezes 68. 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 6, 24, com 3, 27. Tá? Então, show de bola, perfeito. Quem está somando passa subtraindo. X vai ser 272 menos 182. Já fiz logo a continha de menos, né? Quem está somando, quando passar para esse outro lado aqui, vai passar com sinalzinho de menos. Então, já vou botar logo o sinal de menos aqui e vou resolver. 2 tira 2 é 0. Agora que se liga aqui. 7 menos 8 não pode, né? Então, pegou um emprestado da frente. Sim ou não? Ficou 17. 17 tira 8 dá 9. Então, e 1 menos 1 ficou 0. Show de bola, senhores? Perfeito. Então, 90. Letra C. Letra C. Nesse caso, ninguém colocou resposta aí. Ô, Marilene, ô, Marcelo. Cadê vocês que botam as respostas aí? Eu estava ocupado, professor, numa ligação, aí eu não estava. Entendeu? Beleza. Quando eu peguei, já foi no final, não dava tempo não mais. Show de bola, meu amigo. Vamos lá. Meus amores que vêm, meus amores que vão, mas é uma questão tranquila, tá? E assim, cai média, cai, pô. Cai média, não tem como a gente correr. Média cai em todo lugar. Vamos passar para a próxima. Deixa eu tirar o zoom. Próxima questão. Olha, quando eu vejo essas questões assim com muito texto, quando eu vejo essas questões com fontes,
Quando eu vejo essas questões com a tabelinha com muitos valores, eu já imagino logo o seguinte: provavelmente eu vou ter que fazer muita interpretação. Então vamos ver se dessa vez eu acerto também. Amores que vêm, amores que vão, são amores. Vamos lá. O CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da pesquisa científica e tecnológica. Em universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de formação profissional, tanto no Brasil como no exterior. Isso é verdade. Confira alguns valores de bolsas no Brasil. Aí tem vários valores aqui. Você vai fazer, por exemplo, apoio técnico à pesquisa, uma bolsa de 550 conto. Doutorado, 2.200. Iniciação científica, 400. Iniciação científica júnior, 100. Iniciação tecnóloga, que é o PIBIT, que tem muito isso, 400 contos. Mestrado, 1.500, tá muito baixo, na minha época era mais. Pós-doutorado sênior, 4.400. Pós-doutorado júnior, 4.100. Pós-doutorado empresarial, 4.100. Então tá aqui todos os valores, tá? As bolsas que vocês têm direito aí. Aí tem aqui, considerando os dados acima, e sabendo que 2 jovens foram contemplados, cada um com uma bolsa, tal que a soma dos valores das bolsas está entre 3.000 e 4.000. Então, as 2 bolsas concedidas foram. Nem venha para o lado de cá. Por quê? Porque é o seguinte, são 2 bolsas que quando somar vai dar entre 3.000 e 4.000. Então, não tem como ser nenhuma dessas aqui, né? Pós-doutorado, nenhum, porque já passa de 4.000. Então, você vai ter que imaginar quais são as bolsas que quando ele somou, deu entre 3 e 4.000. Eu já estou vendo aqui, essa com essa já dá 3.700. Só, né? Então, vamos ver as alternativas. Letra A, iniciação científica júnior e pós-doutorado. Pós-doutorado não pode. Pós-doutorado nenhum, porque todo pós-doutorado já passa de 4.000. Então, essa letra é falsa. Letra B, iniciação tecnóloga e doutorado. Iniciação tecnóloga, isso, e doutorado. 2.200 mais 400 só dá 2.600. Não pode. Tem que ser de 3.000 a 4.000, né? Continuando. Letra C, iniciação científica, R$400. E pós-doutorado. Pós-doutorado não pode, porque o pós-doutorado já passa de 4.000. Então, falsa também. Até agora, falsa. Mestrado e doutorado. 1.500 com 2.200, 0,073, 3.700. Pode sim. A única, né? Bem tranquilo. Porque se você somar as duas, tem que dar um valor de 3.000 a 4.000. A última era apoio técnico e a pesquisa e mestrado. O mestrado está 1.500 e o apoio técnico à pesquisa é 550. Vai dar 2.050. Não é. Então, a letra certa é a letra D, de Deus está aqui nesse momento. Então, vamos para o intervalo. Quando voltar, a gente tem 7 questões para terminar. Certinho? Então, depois do intervalo, a gente faz 7 questões e eu libero os senhores. Mas não é para sair e ficar lá não, viu? Vai tomar café e volta daqui a pouquinho. Umas 8h50 estaremos de volta. Até daqui a pouco.